Boa tarde a todos, mais uma vez aqui reunidos para esse aprendizado, rogando a espiritualidade maior que nos ampare, para que abra nossos corações e nossas mentes para o conhecido e bem posto palavra do Evangelho. Que Deus nos abençoe. A Tarsila, então, vai fazer a oração inicial para começar a nossa lição do dia. Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Assim seja. Gratidão, Senhor. Amém. A Guadalupe, então, dará seguimento. Você está sem o microfone, Guadá, para a leitura do nosso aprendizado de hoje, que é Palavras de Vida Eterna, a lição 130. Você está sem microfone, Guadalupe. Não. Agora sim. Agora abriu. Deu? Opa, desculpa. Agora deu. Então tá. Palavras da Vida Eterna, Emmanuel, capítulo 130, lição 130, na luz da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, João 8:32. Nenhuma espécie de amor humano pode comparar-se ao divino amor. Semelhante apontamento deve ser mencionado toda vez que nos inclinemos a violentar o pensamento alheio. A bondade suprema, que é sempre a bondade invariável, deixa livres as criaturas para a aquisição do conhecimento. A vontade do Espírito é acatada pela providência, em todas as manifestações, incluindo aquelas em que o homem se extravia na criminalidade, esboçando obscuros compromissos. A pessoa converte, pois, a vida naquilo que deseje, sob a égide da justiça perfeita, que reina em todos os distritos do universo, determinando seja concedido a cada um por suas obras. Elegemos os tipos de experiência em que nos propomos estagiar, nessa ou naquela face da evolução. Discórdia e tranquilidade, ação e preguiça, erro e contingenda, débito e resgate são frutos da nossa escolha. Respeitemo-nos, assim, uns aos outros. Não intentes constranger o próximo a ler a cartilha da realidade por teus olhos, nem interpretar os ensinamentos do cotidiano com a cabeça que te pertence. A emancipação íntima surgirá para a consciência, à medida que a consciência se dispõe a buscá-la. Rememoremos as palavras de Cristo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Note-se que o mestre não designou lugar, não traçou condições, não estatuiu roteiros, nem especificou tempo. Prometeu simplesmente: conhecereis a verdade. E para o acesso à verdade, cada um tem o seu. Emmanuel. Uau! É assim, uma das coisas que eu sempre penso e eu acredito é que a gente tem o tempo certo para as coisas, a gente tem um momento para aprender, para entender. Às vezes a gente passa por algumas situações que a gente não entende nada, como foi que isso aconteceu. Mas depois, quando a gente respira fundo, quando a gente avalia, quando a gente digere tudo, a gente entende que não foi por acaso e tem um motivo e tem um porquê. E a gente percebe que a nossa reação nos fez evoluir de alguma forma. Então, eu acredito sim que a verdade vai nos libertar, mas no momento que a gente realmente estiver pronto para
para perceber isso, porque é tempo, é evolução, é crescimento. Então, somos iguais, todos somos iguais, só que estamos em momentos diferentes, né? Então, temos verdades diferentes, temos experiências diferentes, e eu acho que é isso, o respeito pelo momento do outro, não é porque a pessoa não me entende ou porque a pessoa não chegou lá, é que ela é menor ou de outra forma falta, mas é o tempo dela. Temos que respeitar o tempo da pessoa, assim como nós queremos que respeitem o nosso tempo também. E tenho certeza que a gente chega lá. Porque, como ele fala, né? Vamos ter esse dia. Vamos ter acesso à verdade, vamos conhecer a verdade, vamos entender a verdade, e assim talvez a gente possa compartilhar melhor essa verdade toda. Mas eu vou deixar vocês falarem, que eu já estou falando 2 vezes. Vamos lá. Obrigada, Guadá. Dorinha? Boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui e eu entendo nessa lição realmente isso que a Guadá comentou foi muito claro, mas eu vejo que à medida que nós vamos estudando, aprendendo, lendo, fazendo bem, praticando alguma coisa que nos leva a evoluir, é que nós vamos descobrindo aquilo, vamos nos libertando gradativamente de situações, de ações nossas mesmas, que a gente hoje não faria mais. Você entende? Que antigamente você era exigente demais com as coisas, exigia que fosse como você quer, assim, tem que ser assim, porque é assim. Não, hoje você já vê com mais calma, com mais paciência, né? Entendendo como a Guadá citou com muita certeza, e é verdade, nós temos que entender cada um na sua condição. Nós estamos todos caminhando para o mesmo no mesmo sentido, para a evolução, para nos libertar do nosso ego, nos libertar dos nossos defeitos, que nós queremos que os outros se libertem, que os outros ajam como nós queremos, achando que é certo. Por um pouquinho, 1 milímetro a mais que nós temos de evolução, a gente quer que o outro faça igual. Não, cada um está no seu estágio. Cada um está dentro da sua evolução e seguindo. E vamos nos libertando, sim, gradativamente, né? Com muita paciência, com muito amor no coração. E a gente passa por cada pedaço, cada provação. Que hoje é que eu cheguei do hospital com a Dira, agora de tarde, que ele recebeu alta, mas demora para sair. Então, eu passei por situações ali da gente ter vontade de falar, mas você ter que segurar. Por quê? Porque como é que você quer que a pessoa haja como você, se a pessoa não está ainda ali? E eu também estou agindo de acordo com a minha evolução. Tem gente muito melhor do que eu que vê defeitos em mim que também me falam, né? Então, por isso eu acho que a gente vai gradativamente e temos que ter muita fé e muita confiança no Pai, nossos benfeitores, em Jesus, e nossa Mãe amada Maria, para que nós possamos ir gradativamente nos libertando dos nossos defeitos, das nossas falhas, para ter essa liberdade. Obrigada, gente, obrigada. Obrigada, Dora. Elzinha, por favor. Eu estava vendo agora, assim, e quando eu li o texto assim de imediato, eu achei tão difícil, sabe? Mas aí a explanação da Guadalupe foi ótima, foi muito boa. E eu estava com saudades também da oração da fraternidade, viu, Tarsila? Foi linda, viu? Então, aqui então, tem um último parágrafo da primeira folha, né, que fala bem da escolha da gente. E como a escolha da gente é o nosso livre-arbítrio, e muitas vezes nós vamos acertar, nós vamos errar, nós vamos ficar impaciente, paciente,
triste, alegre, revoltado, calmo. E tudo isso o mestre vem nos falar que faz parte do nosso aprendizado de cada um. Então, cada um vai ter os seus momentos, não é? E muitas vezes a gente acha, nossa, agora eu tô craque, né? Aí você leva um baita de um tropeção, porque muda em minutos, porque a gente ainda não tem essa sabedoria toda de lidar com tudo isso. Mas o que mais me chamou a atenção mesmo é quando fala assim, respeitemo-nos assim uns aos outros. E, gente, como é difícil respeitar o outro. Quantas vezes eu me pego assim, que eu falo, meu Deus do céu, né? E naquela hora, naquele momento, assim, depois que cai a ficha, pera, ele tem a história dele, ele tem o momento dele, né? A outra pessoa tem o momento dela, tem a história dela, a vivência dela é diferente da nossa. Então, às vezes, a gente quer que o outro haja como você age, não é isso. E graças a Deus que não é assim, porque senão nós não estaríamos aqui. Para que a gente estaria aqui se todo mundo fosse igual, não é? E quando eu peguei vocês falando aí, né, do robô, eu pensei assim, meu Deus, nós fomos assim, né? Então, Joana, lembra? A gente foi assim, a gente fez isso. A gente também, sabe, em outro momento, em outra situação, de outra forma, mas a gente também queria, sabe, achava que tinha essa liberdade, também queria se expor. Eu vou te falar, no Tai Chi diz assim, o adolescente, ele está no auge do yang dele, ele quer fazer as coisas, ele quer fazer tudo e ele acha que pode, ele quer mostrar que ele pode, né? Então tem o momento dele também. Então é isso que eu queria falar, tá bom? E muito grata por estar aqui e gratidão, gente. Um beijo. Obrigada, Elzinha. Oi, Rosa, Robert. oi. É interessante, né? Essa, essa lição de hoje tem tudo a ver com algumas coisas que eu fui vivenciando essa semana, né? E que culminaram ontem no sábado, né? É uma questão de aprendizado. E que me traz a, a lembrança outras parábolas do Cristo, né? Então, quando ele coloca assim, que nós devemos colocar a candeia, né? Nunca colocar a candeia abaixo do alqueire, né? Sempre colocar a candeia acima do alqueire. Então, o alqueire é a plataforma, a candeia é a lamparina, é a luz, né? A verdade que liberta é a luz, né? E a gente pode entender a lamparina, o alqueire, como aquele pequeno fragmento de luz que está iluminando um recinto ainda na penumbra, que é a nossa alma, né? E Deus não violenta a sua criação. E ele nos ensina, da mesma forma, a não violentar o outro, né? Imaginem uma alma, um espírito em crescimento. Nós, ainda presos às nossas dúvidas, aos nossos medos, aos nossos egos, às nossas noções de realidade e à matéria física, e aos sentimentos que nós carregamos conosco. Ainda estamos fechados no recinto escuro do nosso crescimento. E se a verdade aparecesse por ação de Deus de forma súbita, a luz seria tão intensa, mas tão intensa, que nos cegaria e não nos permitiria ver a beleza do que Deus nos propõe em termos de crescimento. À medida que a candeia
que se encontra acima do alqueire, ela vai ganhando intensidade à medida que o conhecimento, as experiências, como disse a Elsa, os nossos erros, os nossos acertos, eles vão construindo a nossa história perispiritual, espiritual, de vidas tão antigas, para a vida presente e para as inúmeras vidas futuras que nós ainda vamos ter. Essa candeia vai se tornando cada vez mais luminosa, mais clara, iluminando o ambiente, e não fere os nossos olhos. Os nossos olhos vão se adaptando cada vez mais àquela claridade. E nós vamos começar a perceber que essa claridade, ela não nos machuca. Pelo contrário, ela nos permite ver a grandeza do que está do lado de fora, com muito mais nitidez e muito mais compreensão. E dessa forma, ponto a ponto, passo a passo, nós vamos construindo a nossa evolução, né? Então, chegará um dia em que nós, com toda certeza, não estaremos mais ainda nas nossas dúvidas dos momentos atuais. Não teremos as nossas preocupações que nós temos hoje de falharmos também em relação a nós e em relação aos outros, das responsabilidades que nos foram concedidas para conduzir amigos, conduzir irmãos, conduzir no sentido de estar não à frente, mas lado a lado, procurando compartilhar essa existência. Chegará um dia em que seremos convidados, ou vamos com certeza nos dispor a sermos aqueles trabalhadores de todas as horas. Um dia, ou talvez a gente ainda não perceba, que quando nós falamos dos nossos benfeitores, dos nossos amigos espirituais, nós estamos treinando para isso. Quando uma avó olha para o seu netinho, recebe um sorriso muito grande, e ele levanta o bracinho porque ele sabe que ele vai ter proteção. De uma filha que sabe das dificuldades que é cuidar dos pais idosos. De uma esposa que se empenha em dar o melhor ao seu companheiro. Há aquela esposa que já não tem o seu companheiro consigo, mas faz uma prece cheia de tanta emoção, de tanta gratidão, de tanta luz. Da mãe, que com certeza sabe que é muito mais difícil para ela dizer um não, mas ela sabe que esse não hoje é muito mais importante do que um sim para proteger um filho. E isso vai se multiplicando nas mais diversas formas de experiência. E até um dia nós termos realmente a certeza e seremos parte dela, da verdade. E a verdade liberta. A paz do Cristo com todos. Ou seja, Obrigada, Robert. Como sempre, muitas ponderações profundas. Dona Carmen, você quer colocar alguma coisa? Em primeiro lugar, desculpe, gente, que eu entrei atrasada, mas deu tudo certo, graças a Deus. Ainda bem que eu consegui chegar. Não, é só lembrando, né, que a verdadeira liberdade que é para que nós compreendamos essa luz da verdade é quando nós nos propomos a reconhecer realmente quem nós somos, né? Esta é a mais pura liberdade, a maior das verdades que nós podemos realmente iluminar, é saber quem nós realmente somos.
quais as nossas falhas e o que eu preciso melhorar. E quando a gente consegue melhorar um itemzinho só e vence aquele momento, você fala, uau, que coisa maravilhosa, consegui ficar em silêncio. Nossa, Fantástico. que sucesso, né? Consegui pensar bem daquela pessoa, consegui ver o lado melhor dela. Uau, que sucesso, né? Então, aí você percebe o quanto você está melhor, o quanto você já é livre, o quanto aquilo que as pessoas pensam de você e muitas vezes o expressam, né? E você diz, não faz mal, eu sei que eu não sou isso. Isso é liberdade, gente. Olha que coisa mais linda. É quando você se livra das amarras do outro. O outro te impõe essas amarras, né? Te domina, te, te aniquila, né? Você passa a ser aquela pessoa escrava do outro, porque nós somos escravos de nós mesmos, né? Escravos daquilo que nós pensamos de nós. Olha que horror, gente. Né? Quando eu me liberto desta escravidão do outro, eu estou me libertando da escravidão de mim mesma. E eu estou já olhando para mim de forma diferente. Eu falo, puxa, como você é valente, né? Olha que coragem que você tem, você é fantástica. Nossa, coisa mais linda. E, de repente, você se sente livre, né? Isto te dá certeza que você está fazendo o melhor. Gente, uma das coisas mais lindas da nossa encarnação é quando você tem a certeza de estar fazendo o melhor, né? Aquele lance que você fala assim, será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu vou? Será que eu não vou? E quando você diz eu vou e eu faço, porque o meu coração diz que é para fazer assim. Isto é liberdade. Você está abraçando a luz da verdade, né? Porque você está se entregando aos desígnios de Deus. Você está sendo submissa às leis dele. Conhecerás a verdade, e a verdade te libertará. Olha que lindo, né? Isso é Sócrates, e depois Jesus também veio falar: conhecerás a verdade, e ela te libertará. Somos livres quando conhecemos a verdade, né? E a verdade, ela é tão nítida, né? Tão pura, tão cristalina, tão verdadeira, que você olha para ela e diz, você é muito verdade, né? E aí a gente a aceita. Agora, quando a gente olha a verdade e diz assim, sei não, será que é verdade? Ai, ai, ai. Aí a gente entra no crivo socrático, né? Das três peneiras, né? Será que é verdade mesmo? Você tem certeza? Vai valer a pena? Você acha que vai fazer bem? Aí, quando a gente passa pelos três crivos socráticos e diz, valeu a pena. Quando a alma não é pequena, né? Como diz o Fernandinho Pessoa, né? Sempre vale a pena, gente. A gente que tem um pouquinho só mais de tempo aqui no planeta, nós não somos mais velhos, não. Nós estamos só um pouco mais de tempo no planeta. Chegamos um pouco antes. A gente já passou por muitas situações e quando você olha, você fala, graças a Deus, fiz o meu melhor, né? Venci o mundo não me venceu, fui eu que venci o mundo, né? Isso é maravilhoso. Tem um grande poeta que diz, né? Quem passou em brancas nuvens e não sofreu, não viveu. Simplesmente passou, né? Não viveu. E não sofreu, né? Quem passou em brancas nuvens pela vida e não sofreu, não viveu. Simplesmente passou, né? Então, às vezes, o sofrimento é uma coisa tão pequena. A gente vinha vindo agora lá de Parelheiros e nós passamos por lugares paupérrimos, né?
E a gente estava olhando as barracas das pessoas, aqueles morros ali, tudo ocupadinho de barracas, e eu estava falando para a Iva, meu Deus do céu, né? A gente, que bom que a gente tem essa possibilidade de sair e ver o que está à nossa volta, né? E você olha e diz assim, estou fazendo alguma coisa, gente, alguma só, né? Alguma coisa só, não estou fazendo muita coisa. Mas todos nós, cada um de nós faz alguma coisa por alguém. E aquilo representa, quando a gente olha, representa a grande verdade. Nós não estamos sozinhos no mundo, né? Existem pessoas que estão ali sofrendo. Então, o que fazemos por eles? Isto também é liberdade, né? O que fazemos por eles? Porque, de repente, você pode olhar aquele quadro que nós vivenciamos hoje, e você pode dizer assim, ai, meu Deus, tadinhos, né? Ai, que dó. Oh, meu Deus, pobrezinhos. Ou você pode dizer, graças a Deus, nós podemos dar, nem que seja uma migalha de pão e um copo d'água, né? Isso é muito bom. Isso é liberdade. Nós temos a liberdade de fazer o bem. Olha, gente, que lindo, né? Temos a liberdade de fazer o bem. Muito obrigada. Hoje foi um dia muito especial na minha vida. Tinha que expressar esse dia especial, né? Porque você vivenciar, né? Como nós vivenciamos hoje, né? Uma comunidade, você falar, puxa vida, sou tão feliz e a gente nem sabe, né? Então, muito obrigada, gente. Desculpa aí que me estendi. Imagina, dona Obrigada. Carla, a gente que agradece. A gente que agradece as suas pontuações aí, nos despertando para tanta coisa, né? Essa lição aqui, realmente, sempre a gente fala assim, como é que Emmanuel pode ter tanto aprendizado em si, né? Para nos passar tanto ensinamento. E, ao mesmo tempo, a gente olha o texto, assim, o título, Na Luz da Verdade, né? Como o Roberto colocou. A verdade em si, ela já é luminosa. Porque quando você tem um conhecimento, como a gente está tendo a oportunidade de ter o conhecimento, e a gente pega esse conhecimento e deixa aqui dentro de nós, para nos transformar e fazer a gente mudar de atitude, isso é a luz. Porque o conhecimento, a gente sabe que a humanidade tem todo o conhecimento sobre a vida de Jesus. A humanidade toda sabe quem foi Jesus. Mas entre você ter o conhecimento e esse conhecimento trazer essa transformação dentro de você, é aí a hora que tudo vira luz, né? Quando você pega esse conhecimento todo e você tenta aplicar na sua vida, nas pequeninas coisas do dia a dia, que você tem que falar assim, eu tenho que fazer assim, porque eu já tenho conhecimento de Jesus, eu tenho Jesus dentro de mim. Então, quando fala na luz da verdade, é como se descortinasse dentro de nós uma luminosidade mesmo. Mas isso só ocorre quando a nossa consciência recorre a essa luz. Quando a gente busca essa corrigenda dentro de nós. E eu achei um parágrafo aqui bem interessante, quando ele fala assim, a vontade do Espírito, quer dizer, de cada um de nós, é acatada pela providência, que é o Criador, em todas as suas manifestações. Mesmo que hoje, nesse exato momento, eu escolha a crueldade, a criminalidade, o que for que eu escolha, né? A providência divina está lá, está ali. Ele me dá a liberdade dessa escolha. Mas ele quer que, em algum momento, eu me desperte, que esse não é o caminho. Em nenhum momento o Pai deixa de nos amar. Tanto que a primeira frase é, nenhuma espécie de amor humano pode comparar-se ao divino amor. Quer dizer, ele nos ama tanto, numa intensidade e profundidade que a gente sequer conhece, que mesmo quando a gente pisa e erra bravamente, faz crueldade, maldade, né? Ele continua nos amando.
Olha que amor, gente. A gente aqui na nossa pequenez, no dia a dia, se alguém critica a gente, uma coisinha que critica, a gente já fica subindo nas paredes, porque alguém nos criticou. E às vezes uma crítica real, verdadeira para a nossa pessoa. E o nosso Pai está ali, nos vendo cavar espinhos. E Ele continua nos amando e confiando que nós vamos nos despertar em algum momento. Então, eu achei assim, cada parágrafozinho aqui é de tanta verdade, é de tanto ensinamento, que faz a gente querer abraçar essas verdades aqui e colocá-las na nossa vida, né? E para isso a gente tem que fazer o que a gente sempre fala aqui, a vigilância. A gente tem que se vigiar a todo momento, para que a gente não incorra nos erros de sempre, mas a gente incorra em maior acerto dentro de nós mesmos. Então, a verdade, quando chega até nós, quando a gente busca a palavra de Cristo dentro de nós, tentando fazer o que Cristo fez, com a intensidade de amor, de bondade, tentando colocar para fora essa sementinha que nós todos temos, aí a luz que está nascendo dentro da gente, né? Então, esses textos aqui da Palavras de Vida Eterna faz jus ao seu título, faz jus a essa reflexão que a gente está aqui, cada um de vocês colocando de uma forma tão bonita, tão clara e tão emocionada, né? Assim, emocionante o depoimento de cada um. Porque a gente vai vendo essas palavras dançando dentro da gente, criando uma vida dentro da gente, como se fosse criar uma forma, porque a gente quer que essa palavra se transforme em nós, né? Aqui dentro de nós, em atitudes, em atos, em vivência plena, né? Então, na luz da verdade, escancara assim dentro de nós, o nosso coração, a nossa alma, né? Então, que a gente possa entender esse divino amor como supremo mesmo em nossa vida. E que essas escolhas que ele nos permite é simplesmente brilhante. Você deixar o outro livre para escolher o caminho, né? Para errar e levantar, errar e levantar. Então, que a luz da verdade todo dia nasce em nós. Cada novo dia a gente tem essa consciência dentro de nós, tentarmos buscar esse aprimoramento de Jesus dentro de nós. É lindo demais essa lição. Eu fico encantada, né? Cada vez que a gente lê sobre a doutrina, sobre o evangelho, ele vai nos trazendo assim, é como se estivesse nos dando um alicerce interno muito grande, né? Para falar, vale a pena você lutar pelo que é certo. Vale a pena você lutar pelo que é bom, pelo bem. Não desista. Por mais que a vida queira, às vezes, te trazer desafios enormes, que parece que você não vai dar conta, né? Mas não desista. Faz que o coração manda. Faz pelo bem, pelo amor, né? Pede sustentação, e você vai vencer, né? Então, é isso que eu acho que traz para a gente essa luz da verdade, né? Quando a gente sente esse Jesus dentro da gente, tudo a gente pode. E vai exigir nosso esforço, nosso empenho, a nossa dedicação, o nosso trabalho, mas traz essa leveza depois, né? De que eu estou fazendo o melhor que eu posso nesse momento. Porque eu não posso extrair de ninguém o melhor. Eu posso extrair o melhor de mim mesma. E ter sempre um bom olhar para o meu irmão, né? E é isso, gente. Não sei se mais alguém quer. A Elza quer falar um pouquinho depois. Não, Elza. É assim que eu estava pensando agora. Como os exemplos e os valores, quando nós somos pequenos, são tão importantes também. Porque recentemente eu vi um vídeo de uma escola que colocou um grupo de criancinhas, assim, devia ter umas 8, 10 crianças pequenas, né, na escola primária, e fez assim, uma colocar uma almofada, né, na barriga, fingir que era uma grávida, aí o outro levantava, dava o lugar, aí o outro fingia que era um idoso com uma bengala, aí o outro ia lá e, sabe, ajudava.
Então, como é importante os bons exemplos, os valores desde cedo. É só isso que você estava falando e me veio na cabeça isso daí, tá bom? Só isso, obrigada. Os pequenos atos, né, Elza? Pequenos As atos, pequenas é, atitudes, né, de verdade. gentileza, de ter o carinho Uhum. e olhar o outro, né, querer A fazer gente pelo tem que outro. estar plantando isso cedo, porque a gente tem que fazer uma modificação, e essa vai vir a longo prazo. Então, esse cuidado, não é? Então, que assim, gratidão por quem ensina, por quem passa o exemplo, por quem faz uma atitude boa e vai registrando isso para outros, né? E é isso que é dividir, é compartilhar e transformar. Eu acredito nisso também. Obrigada, gente. Obrigada, Elza. Há mais alguém quer fazer alguma consideração, gente? O Robert, você acha que pode ler, então, o Livro dos Espíritos? São, acho que, 2 questões, né? A gente está iniciando um novo capítulo, né? O capítulo 4 do Princípio Vital, onde vai falar sobre os seres orgânicos e inorgânicos, né? Dona Carmen, se a senhora tiver com o seu Livro dos Espíritos próximo, né? A senhora poderia comentar a questão 60 e 61? Sim, com muito prazer. Nós agradecemos, nós desejamos ouvir suas considerações. Obrigado. Imagina, obrigada pela oportunidade. Seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos, primeiro eu vou ler esse trecho, né, que está antes da pergunta. Os seres orgânicos são aqueles que têm em si mesmos uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Eles nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São dotados de órgãos especiais para realizarem os diferentes atos da vida e que são apropriados às suas necessidades de conservação. Compreendem os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são todos aqueles que não têm qualidade nem movimento próprio e não se formam senão pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar e etc. Pergunta 60. É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos corpos inorgânicos? Sim, é a lei da atração. É a mesma para tudo. Existe alguma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e aquela dos corpos inorgânicos? A matéria é sempre a mesma. Nos corpos orgânicos está animalizada. Posso ler a 62? Pode. Então, pique de Pode dica. sim. Qual é a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. Nossa, isso aqui é lindo demais, né? Porque a partir dessa união com o princípio vital, que é o fluido cósmico universal, né? A gente já começa o primeiro indício desse sistema maravilhoso que é a vida, né? E a gente fica imaginando assim, quantas pessoas agradecem essa vida, não é? Quantas pessoas, quantos de nós têm noção que nós já passamos pelo ser do mineral, depois do vegetal, depois do animal e depois do hominal. Quantos de nós lembramos disso, né? Quantos de nós falamos assim, o coração de fulano é de pedra? Né? A gente vai tendo algumas lembranças, né? Algumas lembranças. O Hernani Guimarães Andrade tem um livro que fala, né, sobre essas lembranças que você muitas vezes não percebe, mas quando você diz assim, ai, gente, eu estou tão cansada que hoje eu fiquei me rastejando pela vida. São poucas lembranças, digamos, né? Ou senão, ai, eu tive tanta raiva de fulano que eu tinha impressão, assim, de vontade de ir nele apertar
arrebentar assim o pescoço, né? E a gente fica pensando, nossa, há quanto tempo que eu saí do reino ainda animal, né? Saí do instinto, como diz Leon Denis, né? Que primeiro somos instinto, depois sensação e depois sentimento. E o maior de todos é o amor. Quer dizer, nós ainda não chegamos ao amor, né? Estamos ainda com um pé em cada canoa, mas no amor não. Então a gente fica pensando, né? Será que nós temos estas lembranças tão arraigadas dentro de nós, né? Vamos pensar um pouquinho da nossa passagem, não que eu fui uma planta, que eu fui uma pedra, mas este fluido vital, né? Esta energia que habitava naquilo que naquele momento eu estava passando, né? Eu estava vivenciando. Então, todos nós viemos de toda esta caminhada até ser princípio espiritual. Olha que lindo, né? Então, vamos lembrando, e quantos passos nós demos até o reino nominal? Ou será? Não sei, né? A gente vai fazer a própria avaliação, né? Como nós falamos agora há pouco, cada um de nós sabe muito bem quem é, né? E quando temos esta certeza desta resposta que ele deu, a matéria é sempre a mesma, porém nos corpos orgânicos está animalizada. Pensemos, né? O que estamos nós fazendo com este fluido maravilhoso que é o fluido da vida? Será que nós o estamos respeitando, estamos aproveitando, né, para viver bem? O que é viver bem, né? É comprar o carro do ano, é viajar muito, é comprar a casa nova, ou viver bem é isto, né? É você aproveitar muito bem o teu fluido vital, saber que hoje você está nesse fluido inteligente e espiritual, né? E que você tem todas as condições de ser um ser cada vez melhor. E pasmem, um dia vamos ser anjos. Uau! Qual é o reino que eu estou pertencendo ainda, né? Já pensou nós? Gente, coisa mais linda! Quantos séculos será que nós vamos ter à frente para estarmos numa postura angelical? Porque todos nós somos fadados a isso, né? Sinto muito informar. Todos. Já pensou? E quando nós estivermos numa posição dessa, a gente vai falar, ai, gente, quanto trabalho, meu Deus, né? Quanta coisa que a gente tem que fazer. Aí nós vamos supervisionar, assim, um planetinha um pouco mais, né, inferior, assim, que está reiniciando sua caminhada. Aí a gente vai falar assim, nossa, que povo estranho, né? Não estão aproveitando as oportunidades, né? Gente, que preguiça! Olha que povo indolente, Deus me livre, né? Lembrando, né, que a gente também vivenciou tudo isso, né? Então, é isso, gente, que eu queria trazer para nós, para a gente repensar, né? Em que reino nós estamos vivendo? Somos seres orgânicos ou inorgânicos, né? E o que fazemos do nosso fluido vital maravilhoso, que nos dá a oportunidade de ficar mais tempo na Terra, gente. Olha que coisa mais linda. Quanto mais eu recorro a este recurso de evolução espiritual, mais tempo eu vou ficar na Terra para poder evoluir. E mais eu vou respeitar o meu fluido vital, né? Então, vamos supor que, de repente, eu fiz uma programação com os benfeitores de viver 80, 90 anos, de repente eu chego aos 100, nossa, sensacional. Mas vocês sabem por quê? Eu aprendi a fazer
a fazer ginástica para os meus alvéolos pulmonares, que é por aí entra o fluido vital, né? Respiro fundo, não é? E aí eu vou fazendo para eles ficarem saradinhos, né? Ficarem fortes, musculosos, né? De repente eu respiro bem, eu aproveito a vida, a longos haustos, né? E eu estou aproveitando este fluido vital que Deus me permitiu ter, com bastante alegria, com prazer de viver. Isso, Dorita, respira fundo, minha filha. Respira. É mesmo, eu estou aproveitando um pouquinho dessa energia que a senhora está falando e captando esse fluido vital, porque, Olha, nossa, eu cheguei assim, em casa, pó hoje. Então, eu estou aproveitando esse fluido vital. respirando fundo e aproveitando. É isso, gente. Muito obrigada por essa oportunidade, viu? Adoro Obrigada. o livro dos espíritos, é uma das minhas paixões de vida. Nossa, dona Carmen, nós é que agradecemos o compartilhar dessas experiências e desse conhecimento. Muito obrigado. Muito obrigado Obrigada. mesmo. Em nome de todos, eu agradeço. Elzinha? Eu estou agradecendo só também, porque como é rico, né? A Carmen que chega atrasada sempre, porque é maravilhoso. É isso aí mesmo, Elzinha. Muito bom ouvir a dona Carmen. Meu Deus. Só Sempre gratidão, todos, né? né? É. A fala de todos, na realidade, viu, gente? Porque cada um vai acrescentando uma coisinha que, de repente, você não estava com aquela visão e te abre, né? E eu deixo aqui, já aproveitando que eu estava falando, eu deixo aqui um convite, assim, de um dia a gente marcar numa praça. Eu gostaria muito de passar para vocês um pouco de respiração, um pouco da energia da natureza. Então, um dia, quem sabe, aí no feriado, a gente faz um grupo aí numa praça para a gente estar passando, que eu acredito que isso vai ajudar bastante, sabe? São Elza, coisas simples. ô titia Elza, deixa eu falar uma coisa. Ó, Uhum. ontem, na sexta-feira, nós tivemos a palestra da Mônica falando sobre Caibar Schutel, né? E ela me perguntado o que eu achava, quem eu achava assim que ela poderia também fazer o mês que vem. Aí eu falei assim para ela, Mônica, uma das pessoas que a gente admira muito e respeita demais o trabalho dele é o Leon Denis. E uma das coisas Ai, mais que ótimo. lindas do Leon é quando ele vai falar de evangelho em praça, na praça. Então, ele senta as pessoas ali na grama e eu fecho os olhos assim, eu imagino a emoção de numa praça pública, você sentada no chão, ouvindo o evangelho e ouvindo Leon Denis. Então, de repente, a gente pode até convidar Leon Denis para participar desse momento na praça, né? Gente, Verdade. olha que sensacional! A gente pode fazer um evangelho ao ar livre, um evangelho ao ar livre, assim como Leon Denis fazia, e respirar profundamente a vida, nos lembrarmos, né, que somos humanos e que estamos aqui responsáveis pelo nosso fluido vital, né? As médicas aqui e os médicos aqui do pedaço, que me perdoem, mas vamos ser médicos de nós mesmos nesse momento do evangelho numa praça. Ai, gente. Verdade. E você sabe, Carmen, que na realidade, agora quando você estava falando da parte orgânica e não, a árvore, a pedra, ela tem uma vibração, ela parece que não tem movimento, mas ela tem movimento, ela tem energia dentro dela. Então, quando a gente está na natureza e a gente tem esse contato e a gente pode buscar essa energia da natureza para trazer, para fortalecer a nossa energia vital, nossa, é maravilhoso. No Tai Chi, a gente começa com uma oração no meio de um colégio maravilhoso que a gente tem aqui perto, um lugar lindo, cheio de árvores, e eu queria passar um pouco disso para vocês um dia, com certeza. Tá bom? Beijo, obrigada. Vamos convidar Leon também. Tá bom. É.
Ô, Elza, o próximo feriado é dia 7, que é uma quinta-feira. Olha, Podemos colocar no grupo e ver a possibilidade de quem pode participar e a gente já fazer, perfeito. viu? Ótimo, perfeito. Perfeito. Vou ver Perfeito, porque eu muito bom. sumi, tá? Maravilha. Uhum. Maravilha. Joana, Oi, Robert. vamos aproveitar essa alegria, né? Essa alegria, essa verdade luminosa, né, que nos banha todos os dias, a todo momento, né? Mas que hoje nós estamos com a visão mais clara, né? E você poder fazer as vibrações e a nossa prece de encerramento. A paz do Cristo com todos nós. Que assim seja. Capaz de Cristo. Quanta alegria, gente, falar da luz e da verdade. É Cristo em nós. Irmãos, despertemos sempre para essa verdade do amor, da bondade, da caridade, da compaixão. Quando então nos deparamos nas situações que nos exigem essas virtudes e essas qualidades, que possamos agradecer ao Pai pelo exercício de fazê-las. Amar, ter compaixão, ter caridade, bondade. Que alegria, irmão, deixar dentro de nós essa luz, nos banhar como um todo. Que Deus, em sua infinita bondade, nos ampare todos os dias, a cada momento. E que nos momentos em que possamos exercer essa atitude, esse ato de amor, a luz nos invada, a luz seja nós mesmos. Que alegria grande contar com todos vocês para orar e vibrar pela nossa humanidade, pelo nosso planeta, tão necessitado. Que cada um aqui presente seja amparado pela luz divina, pela luz da verdade, pela luz do amor. Irmãos, vamos nos dar as mãos nesse momento. E todos unidos, mentalizando nosso planeta azul, nossa terra, tão linda e rica, onde a natureza tremula, abrindo todos os dias, todos os momentos, em beleza ímpar, nos trazendo tudo quanto precisamos, do alimento ao calor do sol, a relva, a brisa, o vento, a chuva, o teto, a sombra gostosa das árvores. Quanta coisa nos é dada, quanta riqueza nos é depositada. E nós, muitas vezes, fazemos pouco dessa natureza, pisoteamos a natureza. Não permitamos isso. E que nós, unidos agora, vibremos pela Mãe Natureza, por todos os irmãos fraternos, habitantes desse planeta. Que a gente enche o coração da gratidão e de amor ao Pai, pela oportunidade agora de estarmos juntos vibrando amor, luz, sustentação para esse planeta. Que a nosso planeta Terra receba o melhor de nós nesse momento. Toda a nossa luz, todo o nosso amor. Rogando ao Pai maior a misericórdia. A todos os aflitos, a todos os desamparados, a todos os doentes de alma e corpo, a cada um de nós e a todos os irmãos que moram dentro ou fora do nosso coração.
para que todos um dia habitem no nosso coração. E aí faremos tudo o que deve ser feito, pois o amor guiará cada nosso passo. Cada atitude será de amor. Obrigada a todos vocês aqui presentes. E que a espiritualidade ampare a cada um em seu lar neste momento, envolvendo cada um de nós numa luz maior, de sustentação, de amor, de alegria. E que pedindo a Deus que nos guie nessa bondade, nesse caminho da luz. E que possamos hoje e a cada momento lutar com a bandeira divina em nosso coração. E com essa sensação, esse sentimento, e com todo o nosso agradecimento, rogamos a Maria que nos embale em seu manto de luz e amor. E ao Cristo Jesus, que continue a cuidar do nosso planeta. Agradecemos a todos vocês que aqui estiveram e que estão, pela força de vontade, pela bondade e pelo amor. Que toda a sua bondade se reverta em luz para cada um de vocês. E que Deus, em sua infinita bondade, guie a próxima semana que inicia, para que tenhamos a oportunidade de exercer a luz. Uma boa noite a todos.